Números, capítulo 14. Nós vamos ler só os primeiros versículos. Eu acredito ser um texto muito conhecido da maioria dos que aqui estão. O texto na minha versão diz assim: então levantou-se toda a congregação e alçaram a sua voz, e o povo chorou naquela noite. E todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão. E toda a congregação lhe disse: ah, se morrêssemos na terra do Egito, ou se morrêssemos nesse deserto. E por que nos traz o Senhor a esta terra? Para cairmos mortos à espada, e para que as nossas mulheres e as nossas crianças fiquem por presa. Não nos seria melhor voltarmos ao Egito? E diziam uns aos outros: levantemos um capitão e voltemos ao Egito. Então Moisés e Arão caíram sobre os seus rostos perante todo o ajuntamento dos filhos de Israel. E Josué, filho de Nun, e Caleb, filho de Jefoné, dos que espiaram a terra, rasgaram os seus vestidos e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muito boa, e se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nesta terra e nos dará a terra que emana leite e mel. Amém? Se você quiser manter a sua Bíblia aberta, pode manter, porque eu vou recorrer a esses versos ao longo da nossa meditação. Só para aqueles que estão menos familiarizados com a Bíblia, esse texto acontece num contexto amplo que é importante que a gente entenda, porque se a gente não entender, não compreender em que momento isso aconteceu, teremos dificuldades de extrair mensagens que sejam pertinentes ao nosso coração nessa noite. O povo de Israel havia ficado escravo no Egito durante 430 anos aproximadamente, e nesse período o cerco foi apertando, porque à medida que as pessoas se cansavam da escravidão, porque a escravidão cansa, eles acabavam se rebelando, e vez por outra precisava haver algum tipo de aperto adicional por parte dos escravizadores, de modo que não havia mais condições de eles ficarem naquela situação. O aperto era grande, era insustentável a situação deles, e eles clamavam a Deus continuamente, pedindo por uma libertação, pedindo para que Deus viesse e intervisse na situação deles. E Deus ouviu o clamor deles. Deus levantou um homem chamado Moisés, e esse Moisés, depois de ser preparado por Deus, ele começa então um confronto de argumentos que culmina com pragas que vêm sobre o Egito, para que o povo de Israel seja libertado. E assim aconteceu. Depois de uma série de pragas e uma série de encontros entre Moisés e o faraó finalmente ele cede às pressões de Deus através de Moisés e libera o povo do cativeiro para que o povo possa ir embora, para que venham conquistar a terra que havia sido prometida aos seus ancestrais. E então eles caminham pelo deserto, eles vão ao caminho do deserto, e havia ali naquele período aproximadamente 2 para 3 anos, em torno disso, começa a haver então o avistar da terra e a preparação do povo para atravessar o Jordão e então tomar posse da terra prometida. Eles já haviam até então visto muitos milagres e tinham também até então enfrentado algumas situações difíceis, algumas situações controversas, algumas dificuldades. De qualquer forma, então, Deus, por meio de Moisés, já havia dado as leis. Deus, através de Moisés, já havia estabelecido os levitas para servirem no tabernáculo. Muitas outras questões já haviam se desenrolado, de modo que já havia acontecido alguns problemas menores, como a rebelião de Arão e Miriam, como algumas situações de murmuração acerca do que eles comiam, e haviam também alguns milagres acontecidos, como o milagre da abertura do Mar Vermelho, como o milagre de uma nuvem os acompanhando de dia para protegê-los do sol escaldante do deserto, e de uma coluna de fogo que os guiava durante a noite e dava o senso de direção para eles. De qualquer forma, eles estavam então ao longo daquele
aqueles 3 anos aproximadamente, acostumados, familiarizados com milagres. Eles já tinham tido provas suficientes do poder e da provisão de Deus. Eles já tinham tido provas suficientes de que Deus estava com eles e que, portanto, Deus iria honrar a palavra que Ele havia liberado antes de saírem do Egito. E agora eles chegam a um momento crucial da sua caminhada. Eles estão à véspera da bênção. Eles estão às portas da cidade que daria a abertura para toda a terra prometida. E então, de uma forma estratégica, Moisés, ele chama 12 príncipes, um líder de cada uma das tribos, e então dá instruções para esses líderes, para que eles possam ir à terra prometida e lá fazerem um levantamento de como é a situação, para que de forma estratégica eles pudessem guerrear contra aqueles povos. É interessante, queridos, quando se pergunta, mas eles então tiveram que tomar a terra de alguém. Aquela terra era prometida para eles e toda a terra sabia disso, e eles estavam ocupando uma terra que eles sabidamente não lhes pertencia, e Deus, numa questão de mais tempo, menos tempo, daria a terra aos filhos dele que ele havia prometido. Então eles estavam lá porque queriam, e Deus havia prometido aquela terra. E então agora eles chegam à porta da cidade, ou eles estão avistando a Canaã prometida, e eles entram na cidade. Durante um período de dias, aqueles 12 espiões, eles fazem o levantamento da terra, e eles começam a verificar que a terra realmente era muito boa. A terra manava leite e mel. Curiosamente, até os dias de hoje, as vacas na terra de Israel, elas produzem 10 vezes mais leite do que qualquer vaca do mundo inteiro, e não se entende isso. Curiosamente, em Israel nunca teve cultura de apicultura, ou seja, cultivo de abelhas e mel. Entretanto, há uma fruta em Israel chamada tâmara, que não tem lugar algum, inclusive no Oriente Médio e do Médio Oriente, que ela produz mel, e o mel de tâmara é assim um espetáculo. Ou seja, a terra realmente produzia leite e mel, a terra realmente era boa, embora eles tivessem que contar com milagres, porque a terra era boa do ponto de vista divino. Se bem que era uma terra seca, uma terra que pelos meios naturais não produziria muitas coisas. De qualquer forma, eles avistam a terra, e aquilo que a terra produzia era algo grande, suntuoso. Diz o texto, textos anteriores a esse, que os espias trouxeram as informações de que para se carregar um cacho de uva eram necessários 2 homens. E há figuras ilustrativas sobre isso, de uma espécie de pau de arara, uma vara no ombro de um homem e de outro, e no meio um cacho de uva sendo carregado. Isso é histórico também na região. Na terra de Jericó, até hoje, os frutos são extremamente grandes, são algo que realmente nos deixa impressionar. De qualquer forma, então, eles vêm trazendo a notícia. Os 12 espias trazem a notícia, e 2 deles dizem para o povo: nós conquistaremos uma terra que realmente é promissora, há abundância nessa terra. Embora a terra não seja um espetáculo no sentido de fertilidade, porque Deus já havia dito que o Egito tem o Nilo, mas eles teriam o Senhor, numa alusão clara de que eles não dependeriam de meios naturais, mas de Deus, para estar proporcionando uma colheita fabulosa. Mas mesmo sem Deus pôr as mãos, e sem que o povo de Israel estivesse ali, já havia abundante colheita em alguns lugares daquela terra. Mas agora eles retornam então, e 2 desses 12 espias trazem informações, trazem um relatório extremamente positivo, dizendo: os moradores da terra são fortes, eles parecem mais robustos do que nós, mas a terra é extremamente boa, e Deus prometeu essa terra para a gente. Então nós vamos entrar e vamos conquistar, expulsar os moradores, porque a terra é nossa por direito. E o povo se motivou, mas por um período extremamente curto de tempo, porque os outros 10 levantam agora a sua voz e começam a se lamentar, a murmurar e a chorar e a dizer: não há como entrarmos naquela terra, porque os moradores são extremamente fortes.
e nós, aos olhos deles, parecemos gafanhotos. Eles chegaram diante dos moradores da terra e se sentiram menores, e se sentiram com um complexo de inferioridade. Parece que o espírito de escravidão ainda estava sobre eles. Parece que eles saíram do Egito, mas o Egito não saiu deles. Parece que eles deixaram a escravidão, mas a escravidão estava dentro deles. A visão deles era de escravo, não era uma visão de gente que havia saído para conquistar. Era uma visão ainda de sofredor, era ainda uma visão de miserável, era ainda uma visão de escravo, era uma visão de gente que não acreditava no seu próprio potencial. E então eles começam a retroceder dizendo: nós não vamos conseguir. E esse relatório negativo por parte daqueles 10 espiões fez derreter, é o que o texto bíblico diz, o coração dos filhos de Israel. E então o texto, chegamos a esse texto que nós acabamos de ler, onde a palavra de Deus diz que o povo começa a chorar, a murmurar, a se lamentar, a apresentar argumentos pouco convincentes, a colocar responsabilidades em Deus que ele não deveria ter. Responsabilidade do tipo: porque Deus nos tirou daquela terra que era uma terra boa, próspera, onde nós comíamos de graça. Eles chegam a apresentar esse argumento: comíamos de graça. E agora eles estão ali reclamando, murmurando, chorando durante uma noite inteira. Lamentaram, prantearam, choraram, porque acreditavam na derrota, acreditavam que não teriam qualquer possibilidade de entrarem naquela terra e tomarem posse daquilo que Deus havia entregue. E eles retrocedem, eles voltam atrás, eles dizem não. Apesar de haver uma promessa, eles dizem não. Apesar de haver uma promessa, eles acham que não são capazes. Apesar de haver uma promessa, eles começam a retroceder em seus corações, e começa então a contagiar, a contaminar, a minar as forças, a fé e a esperança dos outros. E diz o texto que toda a congregação, todo o coração de todo o povo começa a se derreter. E é dentro desse contexto que nós somos apresentados então a esse texto. Nós somos apresentados então depois nessa sequência de narrativa, onde diz o texto que o povo chora, que o povo murmura, que o povo toma atitudes de gente derrotada. É dentro desse contexto que eu gostaria de extrair algumas aplicações para as nossas vidas, porque embora a gente não tenha muita ligação direta com esse episódio, nós percebemos histórias semelhantes, episódios bastante parecidos acontecendo conosco todos os dias. E todos os dias eu percebo que Deus está proporcionando uma oportunidade para revermos os nossos comportamentos, revermos os nossos posicionamentos, para que possamos avançar e ser aquilo que Ele deseja que nós sejamos. Porque, amado, presta atenção: se chorar, murmurar, usar argumentos infundados, questionar a Deus e pensar em voltar atrás, faz parte do seu conceito, do seu hábito de vida. Você é o tipo de gente que não vai chegar a lugar algum, porque foi esse tipo de pessoas que chegaram até as vésperas de adentrar a terra, mas que tiveram esse posicionamento e então não chegaram a lugar algum. Mas, como eu disse, Deus está nos dando hoje, nos proporcionando hoje uma oportunidade nova de revermos conceitos e posicionamentos e atitudes, para que nós saiamos daqui como gente vencedora, como gente que está disposta a enfrentar as oposições e adversidades, como gente que acredita, sobretudo, não apenas no nosso potencial, mas sobretudo naquilo que Deus prometeu para a gente, que nele nós vamos vencer. Amém? Eu posso ouvir amém? Amém. O primeiro ensinamento que eu extraio nessa noite desse texto é que o desânimo é algo contagiante. Diga isso para o seu irmão: o desânimo é algo contagiante. Ele pega, desânimo pega. Desânimo é uma doença contagiosa. O texto inicia dizendo
que toda a congregação chorou a noite toda. É isso que nos afirma o texto. O texto nos diz que todos choraram, eles levantaram uma murmuração, um choro, um lamento profundo que virou a noite com o chororô do povo. Todos, parece que o contágio foi generalizado, porque a Bíblia diz que todos, é o termo que aparece, todos, o que sugere então que foi algo que alcançou todos. Eles enviaram os espias para buscar uma estratégia, mas eles plantaram no coração do povo o desânimo. Amados, a proposta para os espias não era saber se a terra poderia ser habitada ou não. A proposta para os espias, ou a função deles, não era saber se daria para entrar ou não, se iria dar emprego ou não. A proposta, a visão era que eles trouxessem as estratégias para que eles pudessem entrar. A questão é como entraremos, não é se entraremos. A questão era clara, eles foram lá para saber as estratégias humanas que usariam para que as propostas de Deus fossem consolidadas em suas vidas. Era essa a questão. Não estava em jogo se era possível ou não era possível, porque era, porque Deus já havia dito que sim, porque Deus já teria dado a palavra de ordem. Deus já havia dito: a terra eu prometi, e se Deus prometeu, não tem ninguém que possa comprometer a promessa de Deus, só você mesmo. E foi isso que aconteceu com eles, eles comprometeram. É importante que a gente entenda isso. Deus faz determinadas promessas para mim e para você que ninguém é capaz de reverter o quadro, a não ser você mesmo. Ninguém pode dizer não para o que Deus disse sim, a não ser você mesmo. E então, eles enviaram esses espias e eles voltam com essa visão desanimadora. Eles poderiam, aquele povo que ali estava, que ouviu a palavra daqueles 10 homens, dizendo: não conseguiremos, e dos outros 2 homens, Josué e Caleb, dizendo: nós vamos conseguir. Eles tiveram a opção de ouvir um grupo ou outro grupo. Eles sabiam quem era quem. Eles sabiam que Josué e Caleb eram guerreiros, eram destemidos. Eles sabiam que Josué e Caleb eram homens de fé, mas eles preferiram ouvir os outros. Eles poderiam ouvir Josué e Caleb, mas preferiram ouvir os outros 10, e um desânimo então entrou por toda a congregação. É muito importante que a gente entenda isso, que a gente entenda que dependendo com quem a gente conviver e dependendo da voz de quem ouvirmos, nós seremos alcançados pelo desânimo. Dependendo da voz que você ouvir, você não vai chegar a lugar algum. É importante que nós saibamos disso, porque no mundo, na vida, nós temos condições, possibilidade de nos relacionarmos com todos os tipos de pessoas, e temos que nos relacionar mesmo. Mas nós temos que selecionar aquelas pessoas a quem vamos ouvir, a quem vamos nos disponibilizar para sermos influenciados. E é essa a questão aqui. A segunda questão que me veio em mente é que nós precisamos tomar cuidado com o que eu chamei de unidade do mal. Eu gostaria de chamar de unidade do mal hoje. Perceba? Pedindo emprestado uma história de um homem chamado Jacó, que provavelmente você já ouviu falar sobre ele. Jacó, para quem não conhece, era um homem que tinha esse nome como uma referência de atitudes que ele tinha, ou tinha atitudes que tinha em função da referência do nome. Havia uma ligação muito forte entre o nome e o perfil, o caráter da pessoa no Antigo Testamento, inclusive no Novo também. Porque os judeus, eles colocavam um nome nos seus filhos de acordo com uma linha de raciocínio que eles tinham, que os remetia a determinadas características dessa pessoa. E porque Jacó era gêmeo com Esaú e nasceu segurando o pé do irmão, os pais presumiram que ele queria nascer primeiro, e então colocaram o nome dele de Jacó, que significa usurpador.
E de acordo com os relatos bíblicos, toda a vida de Jacó foi vivendo de uma forma muito séria essa situação de usurpador. Jacó, ele foi usurpador mesmo, ele honrou o nome que ele tinha, ele foi um 171 em toda a sua vida. E diz a palavra de Deus que um dia, em função de todas as tramóias, de todas as bobagens que ele vinha fazendo, que ele se encontrou fugitivo, e ele foi buscar abrigo na casa de alguém que era parente dele. Esse parente, chamado Labão, veio se tornar o seu sogro. Então um dia ele senta com Labão, e então diz o texto bíblico em Gênesis capítulo 29, verso 14, que Jacó conta toda a sua história de vida para Labão. E no capítulo 29, verso 14, Labão ele diz assim: finalmente eu achei alguém que é sangue do meu sangue, alguém como eu. Porque Labão também era um safado, também era um 71, também era um usurpador. E ele se identifica com Jacó, e ele diz: fica comigo, mora comigo. E finalmente ele tomou uma de suas filhas, aliás, duas de suas filhas como esposa. Enfim, houve uma identificação. Um alimentou a maldade do outro, um alimentou o espírito de enganador do outro, um alimentou o outro o que não prestava, porque os dois eram iguais, os iguais nesse caso se atraem. Voltando então ao nosso episódio, nesse episódio nós vemos todos, diz o texto, chorando, murmurando e com saudade do Egito. O que nós concluímos disso é que se nós começarmos a andar muito com quem está no Egito, nós começaremos a pensar e agir como gente do Egito. Todos nós sabemos que o Egito ele é recorrentemente usado como uma ilustração, como uma figura, uma tipologia de mundo. Usa-se dizer que eu e você saímos do Egito e viemos para Israel, que eu e você deixamos a escravidão do Egito e hoje estamos na terra prometida, que eu e você deixamos de ser escravos e hoje somos livres. Essa é a analogia do Egito aplicada para a história da igreja. E então, quando nós começamos a viver, a amar, a compartilhar, a ingerir, a estar de alguma forma digerindo tudo aquilo, todas as informações que nós recebemos de quem ainda está no Egito, nós começamos a voltar a caminhar nos passos do Egito, porque nós começamos a nos tornar iguais, nós começamos a ter uma unidade para o mal. Eles estavam em unidade, havia uma unidade aqui, todos estavam em unidade, todos choravam, todos murmuravam, todos questionavam a Deus, todos argumentavam de uma forma infame de que aquela não era a proposta original que eles pelo menos compraram. Todos estavam em unidade, mas não houve quem se levantasse, a não ser Josué e Caleb, que na verdade não foram ouvidos, porque eles foram unificados em seus pensamentos de uma forma maligna. Queridos, as nossas mentes, os nossos sentimentos, eles são influenciados por aqueles com quem nós andamos. Você jovem pode pensar que não, mas se você começa a andar e a se divertir com pessoas que ainda estão no Egito, no primeiro momento você se choca, num primeiro momento você começa a estar em conflito, porque você começa a ser agredido nos seus ouvidos pelos palavrões, você começa a ficar incomodado pelas propostas, você começa a ficar inquieto com um tipo de conversa, nós começamos a ficar aflitos com os comportamentos, mas à medida que o tempo passa, nós nos acostumamos e de repente os palavrões não nos agridem mais, de repente o tipo de conversa já não nos fere mais, de repente nós não achamos mais as coisas tão nocivas assim. Isso acontece no ambiente familiar, isso acontece na escola, na faculdade, no trabalho, em todos os lugares onde nós lidamos com gente que ainda não é liberta, com gente que ainda não está vivendo o tempo da Canaã prometida. E cabe a nós discernirmos, cabe a nós entendermos
pessoas que vendam a ideia de que o Egito é bom. Não há como não conviver com pessoas que não tenham saudades. Não há como não conviver com pessoas que, como diz o texto, não queira pensar na possibilidade de retornar, de estar curtindo, aproveitando algo maligno que contamina a mente, a alma e os comportamentos. Não há como. Mas eles viviam essa unidade. Mas a unidade é boa. Unidade é boa, mas ela pode ser usada para o que não presta. E quando a unidade é usada para o que não presta, só uma intervenção de Deus para nos salvar. A Bíblia nos conta a história de Babel, uma cidade que estava sendo edificada para o mal, contra a vontade e os desígnios de Deus. E o texto da palavra de Deus diz que lá em Babel, Deus ele tem uma reunião com a Trindade, e ele diz: há unidade entre eles. E enquanto eles tiverem essa unidade, nada lhes será impossível, não lhes haverá restrições para tudo o que intentem fazer. É o que diz o texto. Eles estavam agindo contra a vontade de Deus, contra a ordem de Deus, mas não haveria restrições para nada que eles intentassem fazer. Era essa a visão de Babel: edificar um lugar, uma torre que tocasse aos céus, um edifício que atraísse para eles a atenção, quando a ordem de Deus era: saiam, se multipliquem, estejam habitando a terra. E Deus falou: não haverá restrições. É claro que eles não tocariam o céu, e muito provavelmente eles não eram tão estúpidos para acharem que fariam uma torre que tocariam o céu. Provavelmente estavam fazendo algum tipo de monumento suntuoso, que tivesse algum tipo de desdobramento espiritual para atrair o céu na visão deles. De qualquer forma, a Bíblia diz que Deus não destruiu tudo. A Bíblia diz que Deus não fez com que inimigos viessem e derrubassem a torre. A Bíblia não diz que Deus mandou raios para destruir, jogar aquilo tudo no chão, não mandou um vendaval e derrubou tudo, não. Deus apenas tirou a unidade deles, trouxe a variedade de línguas, só isso, e eles passaram a não se entender mais, e a obra parou. Quebra-se a unidade, quebra-se o crescimento. Isso vale para todos os lados. Se nós quebrarmos a unidade da igreja, a igreja começa a estagnar. Se nós quebrarmos a unidade das pessoas que lidam, trabalham para o mal, nós começaremos a implantar o bem na vida delas. Mas aquelas pessoas que trabalham em unidade para aquilo que não presta, elas precisam estar debaixo das nossas atenções. Nós precisamos estar atentos a isso. A unidade é boa, mas pode ser usada para aquilo que não presta. Você, amados, é que deve determinar a quem você vai seguir, com quem você vai andar. E quem você segue determina aonde você chega. Os conselhos que você ouve determinam onde você chega. As pessoas a quem você ouve vão determinar onde você vai chegar. Quem você segue é que determina isso. Diga para o seu vizinho: quem você segue determina onde você chega. Alguns episódios interessantes na Bíblia, relacionados a algumas pessoas que foram pessoas bastante ilustres. Quem aqui já ouviu falar da história de Moal e de Baut? Levanta a mão assim. Alguém já ouviu falar? São figuras bíblicas, personagens bíblicos. E de Safate, quem já ouviu falar? Samua. Alguém já ouviu falar de Samua? Alguém já ouviu falar de Gadiel? Senur. Quem já ouviu falar de Senur? Nabi. Jeuel. Está na Bíblia. Amiel. Quem ouviu falar desse cara? Igade. Pois é. Esses são os nomes dos 10 outros espias.
que foram espionar a terra junto com Caleb e Josué. Ouça, ninguém está disposto a se lembrar de quem voltou para trás. A gente só se interessa em lembrar de quem venceu. Não é para lembrar mesmo, não. Esses caras têm que cair no esquecimento. Senhor Jesus, faz favor. Olha mais forte. Esses sujeitos não chegaram a lugar algum, e todos os que os seguirem chegarão no mesmo lugar que eles, ou seja, no lugar nenhum. Você entende isso? Você não lembra deles, mas você lembra de Josué e Caleb, mas formavam o mesmo grupo de 12. Os chorões, os murmuradores, os que questionam a Deus, os que vivem voltando atrás, eles serão esquecidos mesmo. E se você quer construir uma história que seja lembrada, que vale a pena ser contada, você precisa parar de murmurar, de chorar, de se lamentar pela vida e de deixar de ter saudade do que ficou para trás e caminhar para frente crendo que grandes serão as suas conquistas, que em Deus você vencerá, que em Deus você alcançará grandes coisas. Amém? Você crê nisso? O terceiro ponto, o terceiro aprendizado que eu extraí da minha vida, é que é mais fácil culpar a Deus do que nos responsabilizarmos por nossos fracassos. Capítulo 14, o texto que nós lemos, o verso 3, nós lemos assim: porque Deus nos trouxe para esta terra para morrermos pela espada, e para que nossas mulheres e crianças se tornassem escravas, porque se eles entrassem numa guerra, os homens seriam mortos e mulheres e crianças seriam levadas cativas pelo povo contra quem eles estavam lutando, no caso, contra o povo de Canaã. E isso, escravidão, eles já tinham lá no Egito. De qualquer forma, eles começam a culpar Deus, eles começam a questionar Deus. Por que Deus fez isso? Por que Deus permitiu? Talvez você seja alguém que já tenha questionado muito Deus. Por que Deus permitiu essa enfermidade na minha família? Por que Deus permitiu que fulano, meu querido, falecesse? Por que Deus permitiu que eu perdesse esse emprego? Por que Deus permitiu que eu não passasse nesse concurso? Por que Deus permitiu que essa tragédia ocorresse? Por que Deus permitiu? Enfim, nós vivemos questionando Deus acerca de uma série de questões. E eles então estavam fazendo mais ou menos o que eu e você fazemos de tempo em tempo. Eles começavam a questionar a Deus, eles começavam com seus porquês, como se eles soubessem tudo. É muita presunção da nossa parte, muita pretensão questionarmos a Deus, porque quando questionamos, nós presumivelmente temos as respostas, nós sabemos pelo menos que as coisas poderiam ser melhores. E então eles questionavam a Deus. Deus não havia, na visão deles, os levado para aquela terra, mas eles ainda nem haviam chegado. Era a partir daquela conquista que as coisas começaram a acontecer. E antes do fim da história, eles começam então a questionar. Isso também é recorrente, queridos. Pessoas culpam a Deus por seus fracassos e por sua falta de atitude. Muitas das questões que nós tentamos responsabilizar Deus são responsabilidades nossas. Muitas vezes não obtemos as vitórias que Ele tem proposto, porque nós não tomamos as atitudes que nós deveríamos tomar. A grande maioria das bênçãos, das promessas de Deus são condicionais. A grande maioria. A gente gosta do texto do Senhor é meu pastor, nada me faltará. Mas a gente gosta muito do nada me faltará. Mas esquece que se Deus não for o nosso pastor, as coisas provavelmente faltarão. A gente gosta do perdão, mas a gente esquece que Jesus nos ensinou a orar, que Ele vai perdoar as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aqueles que nos devem. Enfim, há condicionais.
funcionasse aquilo. E de qualquer forma eles ainda não estavam no ponto de questionarem. Eles poderiam questionar a partir da conquista, a partir do momento que estivessem fazendo tudo certinho e as coisas não viessem a acontecer. Mas na maioria das vezes não é assim. Aliás, a maioria das pessoas que questionam Deus, que culpam a Deus por tudo, são pessoas que nunca tiveram compromissos com Ele. A grande maioria das vezes. Onde está Deus que não viu isso? O cara nunca quis saber de Deus. Ele só levantou a possibilidade de Deus na sua vida para ter alguém para culpar. Porque ele nunca quis saber de Deus, nunca quis andar com Deus, nunca quis seguir os seus propósitos. Mas agora, quando as coisas estão erradas, ele coloca a mão na cabeça e clama: Deus, cadê você? Você sabe cadê Deus? Ele está no mesmo lugar onde sempre esteve, sentado no seu trono, dono de todas as coisas, tendo todas as coisas debaixo do seu poder. Sempre esteve, ele nunca perdeu o controle. Nós é que muitas vezes falamos e tentamos encontrar culpados, e algumas vezes esse culpado é justamente Deus, do nosso ponto de vista, é claro. A terra seria deles, amados, mas a vitória não é um prêmio. Deus já havia prometido: a terra é de vocês. A terra é de vocês, Deus tinha prometido. Mas a vitória não é um prêmio sem custo. A vitória é uma conquista. Muitas vezes nós queremos vitórias sem lutas. Isso não é vitória, isso é presente. E o único presente que Deus nos deu foi a salvação. A única coisa de graça no Evangelho, nós precisamos aprender isso. A única coisa de graça no Evangelho é a salvação. Todo o restante tem custo. E mesmo assim, a salvação só é de graça para a gente, porque Ele já pagou o preço. A vitória em todas as áreas da sua vida tem um custo. É uma conquista. Você vai conseguir aquele emprego dos sonhos se você fizer a sua parte, estudar e se habilitar para ele. Porque então, um ímpio mais preparado que você toma o seu lugar, você vai ficar murmurando: mas não sou eu que sou o filho de Deus? Mas aquele que não é filho de Deus estudou mais do que você, levou a vaga. Porque Deus não trabalha como pistolão. Deus não vai favorecer o seu filho só porque é seu filho. Isso seria errado. Isso seria tráfico de influências. E Deus não é criminoso. Nós precisamos aprender a fazer a nossa parte e parar de reclamar da vida. Agir como gente que já saiu do Egito, de gente que já tem sobre si o óleo da verdade, da unção, da coragem, do empreendedorismo e da vitória. É isso que nós temos que fazer. Enquanto não fizermos, nós vamos continuar cruzando um monte de crentes querendo colocar na conta de Deus os seus fracassos e os seus limites. Você entende isso, amado? Parece que é básico. Não sei se todo mundo entendeu, não. O quarto entendimento que eu tenho desse texto: não tire conclusões precipitadas antes da história acabar. Todos nós temos uma história, né? E todos nós que estamos aqui hoje, estamos aí vivendo o curso de nossa história. E ninguém aqui sabe quando é que acontecerá o ponto final. Ninguém aqui sabe quando vai partir. Que bom que nós não sabemos, porque viveríamos apavorados, desesperados, se soubéssemos como e quando partiríamos. Nós seríamos desequilibrados, desestruturados. O único que sabia quando, como e onde iria morrer foi Jesus. E mesmo assim, sabendo que morreria numa cruz feita de madeira, conseguia ser carpinteiro e não entrar em crise, não viver amuado pelos canos da carpintaria do seu Zé, porque era alguém resolvido, esclarecido, que sabia para o que estava, qual era a função, o propósito que ele estava na terra. Mas nós não teremos essa habilidade, essa capacidade. De qualquer forma, queridos, todos nós estamos vivendo a nossa história. E é natural que haja pessoas aqui hoje que estejam vivendo momentos difíceis, momentos de retaliações, momentos de questionamento, momentos de dificuldades intensas, momentos de crise em várias áreas da vida. Se nós falássemos de crise hoje, eu poderia falar com certeza absoluta de que há pessoas aqui que estão vivendo crises financeiras, de que há pessoas aqui que estão vivendo crises conjugais, que há pessoas aqui vivendo crises emocionais, que há pessoas aqui vivendo crises espirituais, há pessoas aqui vivendo todo tipo de crise, pessoas com crises na família,
crises de identidade, crises de autoaceitação, de autoestima. Enfim, nós temos aqui múltiplas crises representadas nesse lugar, nesse templo, nessa noite. Todos nós temos as nossas crises, e muitas vezes é natural que a gente questione: por que Deus não me ajuda nisso? Por que Deus não resolve esse problema? Por que Deus não salva logo meu marido? Por que Deus não restaura o meu filho? Por que Deus não restaura o meu casamento? Por que Deus não restaura a minha vida financeira? Por quê? Por quê? E por quê? São muitos porquês. Nós somos limitados mesmo, não entendemos tudo. Nós não sabemos de todas as coisas. Nós gostaríamos de saber, eu gostaria de saber muito mais do que o pouco que eu sei. E você também gostaria, todos nós gostaríamos de ir além. E nós então estamos aí no centro das nossas crises. Então, é natural que vez por outra a gente comece a formular frases desse tipo: no Egito estava melhor. E a gente começa a sentir saudades de tempos passados, onde éramos escravos. É natural que algumas vezes a gente começa a se ver como derrotado, como gente que não conseguiu aquela vitória que originalmente foi proposta por Deus. É natural que a gente comece a ter dificuldades com a gente mesmo, de administrar a fé da gente, as convicções que temos, ou que pelo menos deveríamos ter. É natural, porque todos nós vivemos momentos de crise, e algumas vezes você já pensou ter chegado no fim da linha. Há muitas pessoas aqui que um dia pensaram em tirar a própria vida. Há muitas pessoas aqui que um dia pensaram que não estava valendo viver, não estava valendo a pena viver. Muitas pessoas aqui pensaram que sua vida não teria mais jeito. E talvez haja pessoas hoje aqui nessa situação, pensando que as coisas não estão bem, que estão chegando no fim da linha, que nada acontece, que Deus não reage, que a vida não acontece, que as coisas não tomam finalmente um rumo, uma trajetória viável de acordo com o nosso ponto de vista. Pessoas que quebraram, que faliram, que tiveram decepções amorosas, familiares, que tiveram perdas tidas como irreparáveis, gente que está vivendo um caos, gente que está vivendo uma tragédia, gente que está dizendo acabou. E se você não está dizendo hoje que acabou, você talvez tenha tido um dia, ou talvez será tentado um dia dizer acabou. Não há mais perspectiva, não há mais expectativa, não há mais esperança para mim. É isso que esse povo estava vivendo. Eles tinham uma esperança, eles saíram do Egito com uma perspectiva, com algo, com uma visão. A visão era conquistar uma terra, a visão era estabelecer um lugar de paz, era criar os seus filhos debaixo de um regime não autoritário como o do Egito, não como um grupo de pessoas escravas que não tinham direito algum, mas de gente que poderia ver o fruto do trabalho, de gente que poderia usufruir daquilo que plantava, de gente que poderia curtir o seu tempo livre, porque teria o tempo livre, porque não seriam escravas. A crise deles era a crise que vez por outra nós passamos. A dor deles era a dor que vez por outra sentimos. Os questionamentos deles eram questionamentos que também, vez por outra, começam a permear a nossa mente. Então, nós concluímos que nós somos bem parecidos com eles. Eles saíram do Egito, nós também. No meio da caminhada eles estavam tendo crises, e nós também. Eles viram milagres, nós também vimos. Mas eles, no momento de dor, eles questionavam a Deus, e a gente também faz isso. Eles eram gente, e nós também somos. Eles sentiam agonia de alma, como eu sinto, como você sente. Eles não entendiam algumas coisas, como nós também não entendemos. Mas eles se precipitaram, como nós estamos nos precipitando, porque a história deles ainda não tinha chegado ao fim. Você entende isso? A história deles não havia chegado ao fim. E amados, a gente às vezes olha para a história de determinadas pessoas. A gente lê, por exemplo, a história de Davi, o grande homem de Deus, o grande levita, e ele então é destituído do seu trono. Ele agora está fugitivo pelas cavernas de Adulão, e ele ali começa a sentir o odor daquelas cavernas pouco ventiladas, pouco arejadas, fétidas, com um monte de homem de má reputação que ficava com ele. E então nós olhamos, mas que bênção, porque eu estou vendo essa história, mas eu sei que Davi terminará a sua vida no trono.
E então nós nos empolgamos com a história de Davi, porque nós vemos Davi na caverna, mas sabemos que o trono é o seu destino. Nós começamos a ler a história de Abraão e Isaac. Abraão pega o seu filhinho amado, ele leva para o alto do Monte Moriá, junto com a lenha e com um cutelo, ele vai matar o seu filho, mas a gente tem a expectativa, ele não fará isso, porque Deus o impedirá, e ele descerá do monte alegremente com o seu Isaac, e a gente se alegra por isso, porque sabe que Abraão ele vai voltar vitorioso. A gente começa a ver os episódios bíblicos de gente que estava aparentemente na derrota, mas nós sabemos que eles vencerão. Mas eles não sabiam. Davi, quando estava na caverna de Adulão, ele pensava que aquele era o seu filho. Abraão, quando subiu com Isaac no alto do Monte Moriá, ele pensava que ele iria sacrificar o seu filho. Mas ainda assim eles não perderam fé. Eles não sabiam o que aconteceria, mas eles criam que Deus era o Deus da provisão. Eles sabiam que a história não havia chegado ao fim. Você pode estar caminhando rumo ao Moriá, levando a sua promessa e com um sentimento de perda. Você pode estar hoje ilustrativamente residindo na caverna e tendo sentimentos ruins e de derrota no seu coração. Mas eu estou aqui hoje para te lembrar que a sua história não chegou ao fim e Deus continua tendo promessas para a sua vida. Diga para o seu vizinho, a sua história não chegou ao fim. O povo de Deus, na época da peregrinação, estava passando isso. Havia uma terra prometida, mas eles criam que tinha terra prometida, mas ainda não tinham adentrado a terra. Então a história não tinha chegado ao fim, mas eles estavam vivendo como se tivesse chegado. E todas as vezes que nós pensamos que onde estamos é o nosso fim, nós começamos a desanimar. Todas as vezes que nós pensamos que chegamos ao nosso limite, acabam as expectativas, acabam as projeções otimistas. Você, durante a sua dificuldade, será tentado a pensar dessa forma, mas não desista de você, porque Deus ainda não desistiu. Diga: eu não vou desistir de mim. Diga: porque Deus não desistiu. Agora conta para o seu vizinho e diga: Deus não desistiu de você. Caminhando para a conclusão desse texto, eu queria dizer que o problema desse povo não estava no líder, mas nos propósitos de seus corações. O capítulo que nós lemos, o verso 4, eles dizem assim: levantaremos um capitão. Em outras versões dizem: levantaremos um líder e nós vamos voltar ao Egito. Está escrito aí na sua Bíblia. Eles tinham um líder, um dos maiores de todos os tempos, mas parece que não estavam felizes com seu líder, porque os propósitos deles estavam desalinhados. Eles queriam levantar um outro líder. Eles queriam levantar um outro líder, não porque estavam sem líder, mas porque o líder estava fora dos padrões deles. Eles queriam um líder que fizesse o que eles quisessem, um líder que se enquadrasse na caixinha deles, um líder de acordo com o padrão que tinham, com a visão que tinham. E todos nós podemos cair nessa tentação. Jamais nós estaremos satisfeitos, queridos, com os nossos líderes, enquanto nossos propósitos forem diferentes. Então, preste atenção nisso. Se certifique sobre os propósitos e visão do seu líder antes de decidir segui-lo. E todos nós temos líder na igreja, todos nós temos líder no trabalho, na escola. Muitos deles nós escolhemos, muitas vezes nós que os escolhemos, e às vezes nós estamos fora de alinhamento com os nossos líderes. Eles tinham um líder, o melhor líder, e eles não foram enganados. O líder Moisés, quando disse: nós vamos sair daqui, vamos atravessar o deserto e chegar na terra prometida, e vamos guerrear, batalhar, expulsar os moradores de lá, e vamos tomar posse daquilo que é nosso. Eles saíram de lá
propostas inadequadas, de acordo com a visão e o gosto deles. Então era mais fácil o quê? Adequar a visão ou trocar de líder? Trocar de líder, foi pelo menos essa a visão deles. É melhor não sair de onde você está, do que um dia desejar retroceder para onde você está. Você entende isso? Segundo e último ponto, para a gente concluir: quem deseja chegar a algum lugar precisa estar disposto a andar na contramão do sistema estabelecido. Vou repetir: quem deseja chegar a algum lugar precisa estar disposto a andar na contramão do sistema estabelecido. Nós lemos nesse texto, no capítulo 14, versos 7 e 8: e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pela qual passamos a espionar é terra muito boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nessa terra e nos dará a terra que mana leite e mel. Palavras de Josué e Caleb, capítulo 14, versos 7 e 8. Todos choravam, todos murmuravam, todos diziam: não vamos conseguir. Todos diziam: somos como gafanhotos nos olhos deles. Todos diziam: saímos do Egito para morrermos nesse deserto. Todos diziam a uma voz, em unidade maligna: não conseguiremos, Deus nos abandonou. Mas de repente surge Josué e Caleb na contramão e começa a contestar tudo que eles estão dizendo. Começam a contestar todas as atitudes que estão tomando. Todos estavam dizendo ser impossível entrar na terra, mas Josué e Caleb diziam o contrário. Nem sempre será fácil, pelo contrário, a maioria das vezes vai ser muito difícil. Mas se você pretende chegar onde a maioria não chega, precisa estar disposto a se comportar como a maioria não se comporta. Você entende isso? Todo mundo estava indo para lá. E sabe onde eles iriam chegar? A lugar nenhum. Nenhum deles entrou na terra prometida. Nenhum. Aquela geração teve que aguardar. Deus teve que aguardar aquela geração toda morrer para poder aquele povo entrar na terra prometida. Os dois únicos remanescentes que entraram na terra foram Josué e Caleb. Se você está disposto a conquistar o que a maioria não conquista, esteja disposto a fazer o que a maioria não faz. Se você está disposto a ser o que a maioria não é, esteja disposto a se comportar como a maioria não se comporta. Se você quer chegar onde a maioria não chega, se você quer usufruir do que a maioria não usufrui, se você quer ser o que a maioria não é, você precisa estar disposto a andar na contramão. Se você não é o tipo de crente que se posiciona, na maioria das vezes, na contramão do sistema, não espere a bênção e a aprovação de Deus. Se você quer a aprovação dos colegas, se você quer a aprovação dos seus amigos de faculdade, se você quer a aprovação do seu pai, se você quer a aprovação desse mundo, se você quer a aprovação de todo mundo ao seu redor, não espere a aprovação de Deus, porque para termos a aprovação de Deus, na maioria das vezes teremos que estar andando na contramão do sistema. Repita: na contramão do sistema. Isso. Toda a congregação estava puxando para trás, mas Caleb e Josué continuaram crendo e insistindo para que avançassem. O resultado foi esse: daquela geração somente ele e Josué entraram na terra. Ninguém ganhará nada sem participar da luta. Ninguém entrará em lugar algum sem arcar com os custos. Você quer ser um crente de excelência? Amém? Arque com os custos. Você quer ver a terra prometida? Arque com os custos. Você quer ser um cristão relevante no seu tempo, que faça diferença? Arque
com os custos. Você está disposto a chegar onde a maioria não chega, a ser o que a maioria não é? Faça o que a maioria não faz. Se comporte como a maioria não se comporta. E a promessa bíblica de Deus para esses: eles verão a terra prometida, e eles comerão do fruto da terra. Há leite e mel para a gente, amados. A gente que fica com saudade. O texto diz que eles sentiram saudades. A continuação do texto diz que eles sentiram saudades da cebola e do pepino do Egito e do alho. Imagina o cara. Aí eles diziam assim: lá nós comemos peixe de graça. Eles disseram lá atrás: comemos peixe de graça. Que de graça? Eles trabalhavam como escravos. Eles esqueceram que não era de graça. Tem muita gente com saudade do mundo. Olha para o mundo e acha que tudo é maravilhoso. Que meu amigo da minha idade está se dando bem. Está se dando bem. A hora que tiver com a vida toda destruída, você vai ver quem é que está se dando bem. A gente tem essa tendência de sentir saudade, de achar que é legal. Parece que o diabo trabalha. Já contei isso. Muitos anos atrás eu estava na fila do banco, de um banco, eu era jovem, criado na igreja, e os garotos na minha frente conversando: pô, cheguei ontem eu só cheguei hoje. Ontem eu só cheguei em casa hoje, tô doidão, eu tomei todas. Eu olhando, o cara tomou todas aqui. Eu não tomei nenhuma. Rapaz, eu dormi, eu não sei não dormi, maluco, aí eu dormi debaixo da marquise, maluco, aí o cachorro lambeu minha boca, maluco. Pô, o cachorro nunca lambeu minha boca. Cara, o cara começa a ser tentado a querer coisas que de sã consciência ele não quer. Você vai ver onde é que vai dar o fim disso. A história não acabou, nem a sua nem a deles. Você entende? A vida que nós colhemos sempre é fruto do nosso plantio. Plante o que é bom, você vai colher o que é bom. Vale a pena fazer o certo. Vale a pena. Se não valer a pena nessa vida, valerá para a eternidade. Mas vai valer a pena. Vai valer a pena se negar a si mesmo, perder a vida. Foi Jesus que disse: para ganhar a vida eterna. Amém? Diga: vai valer a pena. Mais forte: vai valer a pena. Vai valer a pena. Vamos colocar em pé, vamos orar. No final sempre vale a pena. No final sempre vale a pena servir a Deus. Texto no Salmo 126, ele diz: o que leva a preciosa semente, chorando, certamente voltará com alegria, trazendo seus molhos. Muitas vezes levamos a semente preciosa chorando. É natural que você chore, é natural que você passe luta, mas não se engane. As pessoas que estão lá fora também passam luta. Não adianta a gente esquecer do que a gente passava antes de ter Cristo. A gente também passava luta. A diferença é que hoje a gente passa a luta com Cristo, que é muito melhor do que passar a luta sem Ele. Hoje nós temos uma esperança. Hoje nós temos uma esperança. Nós sabemos que um dia daremos os céus. Eu quero orar hoje por você que ainda não tinha caído a ficha, né? De que a história não acabou. Você está passando por um momento difícil, decepção financeira, uma quebra, uma decepção emocional, familiar, uma crise intensa na saúde, na vida, em qualquer área que seja. E às vezes você pensa em sair. Você às vezes já pensou até que se você partisse seria melhor. Enfim, você pensa que as coisas não deram certo, as coisas não estão funcionando, as coisas não acontecendo da forma que você planejou. Enfim, você está passando um momento que não é o melhor tempo da sua vida. Mas você hoje entendeu que a história ainda não acabou e você gostaria de receber uma ministração específica sobre isso, porque você quer a luz de Deus para prosseguir nessa caminhada. Vem aqui, eu quero orar com você.
Você que está em crise, você que está passando um momento delicado na sua vida, chega mais para frente. Eu creio que outras pessoas verão. Você não está passando o melhor do seu momento. A crise se intensificou. Em Cristo nós seremos vitoriosos. Tirarei a minha canção, doces palavras me sustentas em minha. Isso me leva mais certo de ti, mais perto dos teus caminhos. Todas piedades se imaginar voltando. Gostaria que essas pessoas não estivessem sozinhas em oração. Queria que o pastor Breno estivesse aqui orando por elas. Desesperado eu te busco, velmente arrependido, que a visão da tua face é tudo que eu preciso. Te direi. Se a crise está intensa, lembre-se, a história não chegou ao fim. Você está feliz, caminhando no deserto, mas a terra prometida pode estar logo ali. Logo ali, basta você caminhar mais um pouquinho, basta você continuar crendo. A terra prometida está logo ali. Pai, nós oramos nessa hora em nome de Jesus. Pedimos a tua graça sobre a vida de cada um dos teus filhos que estão nesse lugar. Cada um dos teus filhos que vem aqui na frente, compreendendo o seu coração, a sua mente, que necessitam da tua graça, que necessitam do Senhor para romperem todas as adversidades de suas vidas. Nós oramos no nome de Jesus e te pedimos que a tua graça e que o teu Espírito esteja cobrindo em nome de Jesus.
decidir andar com Deus. Nós somos incapacitados para encarar todos os desafios de nossa vida, e somos completamente inúteis nos nossos atos e nas nossas ações a ponto de merecermos o céu. Ninguém vai merecer o céu. O céu é uma conquista de Cristo. Ele o conquistou por nós na cruz, pagando o preço do nosso pecado. E quando nós entregamos a nossa vida, o nosso coração a Ele, então Ele nos recebe. E eu queria saber se hoje há alguém que desejaria ser recebido por Deus. Você que gostaria de entregar a sua vida de pecados nas mãos dele e ser recebido por Ele. Você que gostaria de retornar para Ele, porque se encontra afastado dos princípios do Evangelho, mas gostaria de retornar para Ele. Se há alguém, eu gostaria de que você corajosamente saísse do seu lugar e viesse aqui à frente, e nós vamos orar por você. Nós vamos ainda cantar, e ao som desse louvor, você que deseja Jesus na sua vida, restaurando a sua vida, te conduzindo para a salvação, você que quer retornar para o Evangelho, venha até aqui, eu quero orar com você. Venha até aqui. Você está até aqui parece longo demais. Caminhar até aqui parece expositivo demais. Mas só há você aqui em Deus nesse momento. E Ele te convida para recebê-lo como Senhor de sua vida, para ter os seus pecados perdoados pelo sangue da cruz. Então, se você quer perdão de Cristo em você e viver com esperança de uma vida vitoriosa e de uma vida eterna, sai do seu lugar, vem até aqui. Eu quero orar por você. Pessoas que necessitam de